Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa, que bom ter você aqui. Olha só, eu não aviso das lives mesmo, né? Ai, Juju, você não avisa as lives pra ninguém. Eu gosto, gente, de fazer live assim quando eu sinto vontade, eu sinto inspiração, principalmente quando eu tenho companhia, né? Que também tem a ideia de fazer live. Nessa noite nós vamos ter a Silvana Pires, que já entrou aí. Que legal, gente, ela já entrou para a gente começar uma live. E o que nós vamos falar hoje? Eu ia colocar o tema aqui, não consegui colocar, mas tudo bem. O que nós vamos falar hoje? Você já ouviu falar de um poder que você tem que está dentro de você? Você já ouviu falar assim, gente, que olha, tá tudo dentro de você? Eu ouvi tanto isso, eu escuto tanto isso, mas verdadeiramente de um ano para cá, um pouquinho mais, que eu comecei a entender o que é isso. E foi aonde a virada de chave, a virada de vida, tudo começou a fazer sentido, né? Quando a gente fala, olha, tá tudo dentro de você. Mas eu não vou entrar no conteúdo sem a Silvana, que ela trabalha com isso, ela trabalha especificamente com a centelha divina, com o poder interior, com o eu interior. Então ela tem coisas maravilhosas e tremendas para falar com a gente, já tem dezenas de mentorados aqui, ela vai falar com a gente, provavelmente vão aparecer um pessoal também que é mentorado dela nessa área da centelha divina e nós vamos falar assim coisas maravilhosas. Não saia dessa live, não fica trocando de navegador, tá bom? Antes de chamar a Sil, eu quero aqui te agradecer por você permitir que a gente traga um conteúdo de valor para você, compartilhar o nosso conhecimento com você e agradecer também por você se permitir conhecer esse conteúdo, se permitir conhecer algo novo, porque a gente só consegue mudar as coisas na nossa vida fazendo coisas diferentes e a gente consegue fazer coisas diferentes quando a gente entende, conhece, tem entendimento de coisas novas, ok? Deixa eu chamar a Sil aqui. Ah, que legal! Olha só, a Enedina entrou. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Deixa eu chamar a Sil. Sil, pede para você participar, que eu acho que é assim que eu consigo. Por favor, pede para você participar, tá bom? Seja bem-vinda. Ah, que gostoso, gente. Ai, eu adoro falar o que a gente vai falar nessa live. Esse tema, para mim, é um tema transformador. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo chamar a Sil aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Sil. Entrou. Cadê a Sil? Vamos tentar chamar, gente. Oi, minha linda. Que legal ter você aqui. Seja bem-vinda. Olha, nós vamos falar sobre assunto maravilhoso que eu estava falando aqui. A centelha divina, o eu superior. Tá bom, gente? Sabe... Muitos falam também o eu interior, são tudo rótulos que ao longo dos tempos as pessoas vão dando, porém é a mesma coisa, maravilhosa, faz o mesmo sentido, ok, gente? Vamos lá, deixa eu tocar na Sil. Sil, pede para entrar. Você não quer entrar não, Sil? Nós vamos falar sobre centelha divina, sua especialidade. Vamos lá. Vamos, Sil. Acho que agora vai estar. Ela já mandou. Vamos lá falar sobre centelha divina. Ai, como eu amo falar sobre isso. Amo, amo, amo falar sobre isso. Oi! Boa noite, Tudo Sil. bom? Bem-vinda, querida. Que bom você aqui, ó. A Rê já entrou também. Seja bem-vinda. Ai, que legal. Ai, gente, Eu tô, boa eu tô noite. aqui Tava... apertando todos os botãozinhos aqui para poder achar onde que entra. Que eu sou Eu falo, dessas, né? oi, Cleide, boa noite. A Cleide entrou, a linda. Ai, só mulher poderosa aqui, gente. A Enedina, a Cleide, a Renata. Uau, só mulher power aqui. Sejam bem-vindas, maravilhosas. A Sabe o que a Cleide e gente a vai Medina falar são minhas hoje? mentoradas, ó. Beijo! Então, que linda! Olha a Cleide aí.
Lederson também entrou, seja bem-vindo, querido, que legal. Então, já estava falando aqui, Sil, eu estava esperando, falei, cadê a Sil? Será que ela não está conseguindo entrar? Não, esquecer nunca. Eu imaginei, Sil. Quase que eu fecho, a gente volta de novo, mas não tem, que bom que você está aqui. É um assunto que Adoro você tem ser convidada para vir especialidade. para a live dos outros. Muito bom ser convidada. É maravilhoso, mas você é convidada, mas você que é a expert no assunto, a expertise é sua, você tem vários depoimentos de pessoas, você tem uma maneira de falar muito linda, eu conheci você no seu canal, né? Eu co-criei você na minha vida, eu sou top, né? Faço só co-criações maravilhosas. Eu vi você e você falando de uma maneira tão linda da centelha divina, né? De uma maneira por quem passou pela religião, né, Sil, como nós passamos, né, que nós tivemos o nosso momento de expansão na religião, e foi muito importante, tudo que nós passamos contribuiu para o nosso conhecimento, e hoje a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Boa noite, Fabeide, seja bem-vinda também, querida. Então, Sil, no seu canal foi que me chamou a atenção, foi a centelha divina, que a sua maneira de falar, tão linda e tão transformadora, né? Então, eu quero contribuir com a minha audiência hoje, com o seu conhecimento, um bate-papo que a gente vai fazer aqui, né? Eu não avisei da live, você também não, porque a gente é assim, a gente sente a intuição e faz, né, Sil? É isso mesmo, é desse jeito que funciona e o universo abre as portas pra gente, né? A Cleide falando que também conheceu você pelo vídeo da Centelha Divina. Olha, tá vendo? Expertise, né? No vídeo da Centelha Divina. E, Sil, quando você começou a falar na verdade, falar não, conhecer sobre essa Centelha Divina, tem quanto tempo, Sil? Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui no canal da Ju. Amo, né, para falar desse assunto. É o assunto que mais me emociona, é o assunto que mais me traz alegria. E quando eu sinto que estou cumprindo a minha missão, é quando eu estou falando sobre a centelha divina. Então, hoje é um presente mesmo, Ju, eu estar aqui, né? E, Gratidão, enfim, Sil, hoje é um com certeza. bate-papo. Hoje a gente vai falar, né, sobre isso. E aí, assim, cada um de vocês que está aqui, a primeira coisa que você precisa entender, que você tem a centelha divina. Cada ser humano tem a centelha divina. E respondendo a sua pergunta, Ju, quando começou isso na minha vida, né? Como as pessoas que me conhecem, né? Quem não me conhece, meu nome é Silvana Pires, eu tenho um canal no YouTube que eu falo a respeito disso, sobre cocriação, lei da atração. E eu comecei a estudar muitas coisas. E quando eu comecei a estudar todas essas coisas, eu percebi, olha que louco isso, né? Eu percebi que quanto mais eu estudava, né, menos eu estava próxima de Deus. Incrível isso, né? E aí eu me desconectei totalmente com Deus. E isso me fez eu me sentir como se eu fosse um cachorro que caiu da mudança. Eu comecei a me sentir dessa forma. E isso acontece com muitas pessoas que seguem canais que não têm essa expertise de entender o que é a centelha divina. E aí eu seguia várias pessoas e eu comecei a me sentir daquela forma. E eu não gostei da maneira que eu me senti. E aí, então, o que eu fiz? Eu fui buscar Deus, eu fui falar com Deus, né? E eu falei com Deus, assim, que eu não queria viver se fosse para eu viver distanciada de Deus. Eu não queria essa situação na minha vida. E foi na época, assim, da quebra da minha vida total. Então, eu estava muito chateada, muito magoada. Eu nem tinha começado o processo de limpeza ainda na minha vida. E aí, assim, é como eu sempre falo, assim, quando você fala com Deus e você fala de todo o teu coração, o que acontece? Deus ouve, né? E começou a vir pessoas para o meu campo vibracional, seja no YouTube, ou pessoas com quem eu conversava, que começaram a falar a respeito de centelha divina. E aí eu conheci, né, o professor Hélio Couto nesse tempo, e eu comecei a entender que nós somos mais do que carne. E eu não tive mais sossego na minha alma. Porque quanto mais eu estudava, aí então a minha busca era essa conexão com o todo.
e descobri que Deus era mental e que eu também sou mental, que tudo eu sou um co-criador, tudo isso me fez eu entender que havia um poder dentro de mim. E eu fui daquelas, bom, eu fui pastora, né, durante 11 anos, então, assim, tudo que vinha para mim, eu passava por Deus. Se não fosse aprovado por Deus, eu não continuava. E aí eu orava e colocava essa questão, né, e comecei a assistir um monte de coisas sobre isso. E aí eu comecei a falar com Deus que se fosse, né, se aquilo fosse algo que era o que eu precisava, então que eu conseguisse acessar isso. E foi assim, dessa forma, buscando a Deus e também o conhecimento, que eu fui abrindo meu coração de novo para uma nova perspectiva. Mas como eu falo, né, pelo fato de eu ter sido pastora, né, e estar desconectada totalmente da igreja, de Deus, que naquele momento eu estava, né, eu estava culpando Deus, estava vibrando na culpa, pelo fato de eu estar dessa forma, sabe, quando eu consegui a resposta de Deus, eu percebi que existia algo mais. E eu também percebi que esse poder não era vinculado à religião. Nossa, essa é a maior virada de chave que a gente tem. Meu Deus, é maravilhoso. Eu percebi que não importava a religião das pessoas, através dos meus estudos e das minhas meditações. Gente, quem quer fazer a conexão com a sua centelha divina, o primeiro passo é aprender a meditar. Tá? Aprender a meditar, a tirar tempo para meditar. Por quê? Porque a meditação faz com que você olhe para dentro de você. E eu comecei a meditar. E a primeira vez que eu tive esse contato, né, com esse amor puro, né, essa essência, esse amor genuíno, eu fiquei assim, como que eu posso? Eu fiquei renovada. E aí eu busquei mais e busquei mais e busquei mais. E quanto mais eu buscava, mais eu queria aquele poder. E quando eu consegui fazer essa conexão, foi algo muito incrível na minha vida, foi muito incrível. Aí já era uma época assim, um pouco mais avançada, né? Já tinha se passado uns meses que eu estava dentro desse processo, né? E quando eu consegui fazer essa conexão com a minha centelha divina, é incrível a sensação de poder. Nada mais foi difícil para mim. Tudo que eu queria começou a vir fácil para minha vida. E eu comecei a co-criar as coisas com facilidade. E aí eu fui entendendo que isso é muito mais do que você imagina, que eu imagino, e que qualquer um que vai assistir essa live imagina. Então, o que eu fiz, Ju, né, nessa época? Eu comecei a meditar buscando sempre a centelha divina. E a minha experiência com a centelha divina, ela veio depois do processo do perdão. Depois que eu consegui perdoar todas as pessoas. Quando eu olhei para a minha vida, eu olhei para trás e falei assim, não tem mais nada, não tem mais mágoa, não tem mais dor, não tem mais dolo. Tá? Quando eu senti que o meu coração estava limpo, que eu estava leve nesse sentido. E aí eu consegui fazer essa conexão. E foi algo assim tão tremendo, que foi uma energia tão pura de amor, tão lindo aquilo, que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Entendam isso, gente. Quando a gente fala conexão, tá? O que a gente está querendo dizer com isso? Olha pro teu WhatsApp. Quantas pessoas tem no teu WhatsApp? Todas elas tentaram se conectar contigo, mas só algumas conseguiram. Só algumas falam com você todos os dias. Só algumas você conversa, você troca mensagens, você troca momentos, fotos, vídeos. Você se conecta com aquela pessoa. E quando você não está conectado com a sua centelha, não entende o que é isso, daqui a pouquinho eu já vou falar o que é isso. Quando você não está conectado, é como se você tivesse, assim, essas pessoas que estão no WhatsApp, que você não fala há anos, mas o contato está aí, sabe? Ou que você estivesse dormindo, sabe? E foi um despertar na minha consciência, algo assim que foi um boom, sabe? Foi algo assim tremendo. E assim, o maior ensinamento que eu tive, né, é que todas as pessoas têm a centelha divina. Alguns se conectam, outros não, né? Então, a conexão vem do buscar. A conexão vem do estar querendo aquilo,
muito, muito profundamente. É uma escolha. E quando eu escolhi isso, eu disse, chega, eu quero conhecer Deus da forma que Ele é. E aí que entrou as crenças limitantes. Porque eu tinha muitas crenças e muitos paradigmas. E foi a própria centelha que limpou esses paradigmas dentro de mim, que limpou essas crenças que eu tinha sobre religião. Eu tinha ouvido falar muito assim, ó, que fora da igreja não há salvação. É uma coisa que a gente... Eu também. Você tem que estar dentro da cobertura da igreja, cobertura espiritual, para você ter salvação. Fora da igreja, você não tem como falar com Deus. E eu não conseguia ver isso na minha vida mais. Quanto mais eu buscava, mais eu sentia a presença de Deus. Mais eu sentia que eu era poderosa. Mais eu sentia que existia algo dentro de mim que atraía coisas para a minha vida. E alguns podem chamar isso de lei da atração. E também é, porque você muda totalmente a sua vibração. Veja, eu estava numa frequência de 30 Hz, porque eu estava na culpa. E de repente, quando eu comecei a buscar a centelha divina, que eu comecei a fazer as meditações com a centelha divina, eu subi para uma escala das vibrações, eu fui para 500 Hz. E ali que eu comecei a cocriar as coisas na minha vida. E isso foi tremendo, porque eu já tinha conquistado coisas na minha vida, mas na força, lutando, sofrendo, e de repente as coisas começaram a vir no fluxo para a minha vida. Começou a chegar. Olha, a Ju não falou que me cocriou na história dela? E foi incrível. Sim. O dia que a gente se conheceu, o telefone estava aqui do lado, eu coloquei numa live para escutar alguma coisa. Na verdade foi isso. Para escutar alguma coisa. E fui anotar o que eu estava anotando. Era final de tarde, eu tinha acabado aquele momento de mentorear, estava cansada e precisava fazer umas anotações. E ficou ali você falando. E aí, quando você foi falando, aquelas palavras que você estava dizendo começou a entrar dentro de mim. E eu me conectei com você na hora. Porque eu vi que você era conectada com a centelha divina. Ai, e aí que eu chamei a Ju linda. depois no privado, né? E fui conversar com ela, sabe? A respeito do que eu tinha ouvido e como eu tinha me sentido em relação a isso. E essa jornada já tem uns 7, 8 meses, né, Ju? Que a gente está trabalhando junto e fazendo live, tudo junto, né? E foi assim um achado. E eu também, Ju, tenho certeza que foi a minha centelha e a sua centelha que conversaram primeiro, sabe? Tomaram um chimarrão junto e aí depois conectaram as duas. Certeza, Sil. Olha, você falou duas coisas importantíssimas aqui. Você falou que quem tiver nessa live que entendeu que, gente, vocês vão realmente, a partir de agora, mudar. Porque, às vezes, Sil, a gente precisa, você que está aí vendo a gente precisa ouvir muitas vezes a mesma informação. Para quê, Ju? Para que isso? Para que a gente tenha um entendimento do contexto. Gente, quando a gente começa a estudar algo novo, não é a primeira vez. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar aqui de centelha divina, de eu superior, fica uma informação meio que desconectada de você. Então, é importante, se você ouvir aqui, ouvir mais vezes e procurar mais. Se você já ouviu, já é aqui da nossa audiência, do nosso grupo de WhatsApp, e nós temos um grupo chamado Eu Sou Luz, que está lindo, são pessoas maravilhosas. Você também já conheceu sobre centelha, já sabe um pouco. Porém, quanto mais você escuta, quanto mais você conecta com a centelha da outra pessoa, você vai se conhecendo. Porque isso é um grande mistério, lindo, maravilhoso. E eu costumo falar que é delicioso esse mistério. Por quê? Você muda a vibração e começa a aparecer pessoas na sua vida conforme a sua vibração. Isso é a lei da atração. Mas a gente fala em outras coisas. O que você falou de importante aqui, Sil? Quando você entendeu as suas emoções, quando você limpou as suas emoções negativas, quando você perdoou quem você precisava perdoar, você se conectou com a centelha divina. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a Juliana aqui precisou estudar muitas áreas para chegar até a centelha divina. Porque eu precisava... Deus, ele conhece cada um e a essência de cada um, né? Eu sempre fui, por passar e ver muitas coisas no momento que eu estive em templos religiosos, na religião, eu quis me afastar um pouco de espiritualidades. Eu fui para a área da ciência.
que eu entendi que na minha mente tinha algum problema, porque eu pregava a palavra, eu era missionária, eu saía pregando aí fora, até fora do Brasil, mas porém eu tinha uma depressão que era considerada uma depressão suicida. Por que isso? Porque eu estava desconectada da minha centelha divina. Como assim, Ju? Você estava na igreja, pregava, missionária, isso aqui desconectado. Sim, isso acontece com a maioria. Não tem nada a ver com religião e você estar conectado ou desconectado ou dormindo, né, Silvio? Você falou do WhatsApp e é perfeito, é isso mesmo. Quando você falou do WhatsApp, eu falei, cara, que exemplo maravilhoso que a Sil trouxe. É isso mesmo. Porque não tem como você sair da centelha, desconectar totalmente, não. Mas tá lá, o contato está lá, mas você acessou? Não. Você não chamou, você não mandou um áudio, você não... Tá lá o contato, tá só esperando você acessar. E isso foi muito legal. E aí quando você falou, e eu entendi, eu fui estudar neurociência e caí nas emoções, e eu percebi que as pessoas estão criando cada vez mais caos e desordem e situação terrível por conta das emoções. Eu fui entender a importância. As emoções negativas, o que elas fazem? Elas te tiram totalmente assim a percepção da centelha. Você não consegue. Por quê? Porque a nossa centelha que está em cada um de nós, ela é pura, ela é puro amor. Ela não vê no outro, em nenhuma pessoa, defeito, erro, sabe? Um pecado pequeno, médio, grande, não existe. Não, a centelha só vê centelha. E quando você tem um ódio de alguém, quando você julga alguém, quando você não perdoa, quando você sente raiva, sede de vingança, você está simplesmente descontactado da sua centelha divina. Por isso que as emoções, você entender as suas emoções, faz toda a diferença na sua vida. Por quê? Porque não adianta você saber quais são as suas crenças limitantes, não adianta você saber, ai Ju, mas eu escutei falar que é importante. É importante você saber, tudo bem. Você vai saber que você tem crenças limitantes no casamento, na sua área financeira, mas e aí, como você vai alterar e mudar isso? A frequência da sua vida? Como? Somente estando ligadinho com a sua centelha. E para estar ligado com a centelha, para estar conectado, você vai precisar... Ah, sim, o que é isso? Eu tava tentando achar um filtro aqui, mas acho que é melhor eu sozinha. Não, você tá maravilhosa, sim, sem filtro. Vamos sem filtro aqui, vamos sem filtro. Agora que eu vi que tinha a opção do filtro ali, eu falei, vou botar um filtrozinho, né? Acabei clicando no errado. Você tá maravilhosa, não precisa não. Gente, manda coraçõezinhos aí pra live. Então, assim, então é isso. Pode falar, Sil. Tá, deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Assim, eu vou falar algumas coisas que eu ouço muito na minha mentoria, tá? Uma coisa que eu sempre ouço quando a pessoa chega é o seguinte. Ela acha que a centelha divina, ela é um espírito fora, um anjo, uma entidade, um orixá, um poder diferente fora dela. Ela acha que é isso, que ela precisa buscar aquilo, certo? E não é nada disso, gente. Eu vou falar uma coisa para você aqui, e aí você me fala se você escreve nos comentários que se você entendeu o que eu quero te falar. Nós sabemos que nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito, certo? E o que acontece na nossa toda a nossa história? O corpo a gente já sabe o que é. É isso aqui, é da terra, vai ficar na terra, não sai da terra, né? Morreu, acabou, vai pra terra. Corpo é corpo, apodrece e fica ali, ok? Ok. O que é a alma? A alma é a nossa psique, é o nosso ego, é os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso intelecto, é onde a gente guarda as nossas emoções, onde a gente perdoa, não perdoa, todas essas coisas que são da nossa individualidade, é a nossa alma. E afinal, o que é o espírito? E aí que foi o meu pulo do gato. Porque a religião dizia o quê? Que eu tinha que salvar a minha alma. Tá? A outra questão, que eu sou uma estudiosa da Bíblia também, então eu li na Bíblia que o espírito, ele é de Deus e ele volta para Deus. Espírito com letra minúscula, gente. Então é o meu espírito.
ele é de Deus e ele volta para Deus. E aí o nó que veio na minha cabeça. Então quer dizer que o corpo fica na terra, se eu for ruinzinha, a alma vai para o inferno e o meu espírito vai para Deus, um para cada lado? E aí eu entendi que nunca tinham me falado do meu espírito. Falavam do Espírito Santo, que é a centelha de Jesus. E aí eu fiquei assim, então... Aí eu fui estudar Jesus, né? Fui ver o que Jesus tinha falado sobre isso. E ele falou que eu sou luz, vós sois a luz do mundo. Ele disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E ele disse que nós também, o Pai está em nós. Ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. E aí eu comecei a entender que existia algo divino dentro de mim. E que essa coisa divina dentro de mim não é uma outra entidade. É o meu lado divino. Então eu entendi da seguinte forma. Assistindo um vídeo do professor Hélio Couto. Eu já tentei assistir esse vídeo de novo, não consegui. Mas em certo momento no vídeo ele falou que era pra gente deixar de ser ignorante, porque ele é ignorante, ele fala dessa forma. Então ele diz para nós deixarmos de ser ignorante e entender que a centelha era nosso espírito. E aí foi caindo as minhas fichas e eu comecei a entender que o que eu senti, a vibração, o amor, o que eu senti me era familiar, era meu, fazia parte de mim. Era um lado meu que era assim. Então, o que acontece? O corpo, ele interage com a matéria. Porque é através do nosso corpo que a gente toca, a gente cheira, a gente ouve. Essa parte da interação com a matéria. Os 5 sentidos, nossos 5 sentidos. Isso, os nossos 5 sentidos. A nossa alma interage com o quê? Com as energias. Com os sentimentos, com as emoções, com tudo que você aprende, com o seu intelecto, com suas vontades, com tudo isso. Interage com isso. E o meu espírito interage com o quê? Com a espiritualidade. Então todo mundo tem a centelha divina. Mas acontece que uns não querem se conectar. Bom, eu sempre uso esse termo porque daí todo mundo já joga pedra em mim. Hitler tinha centelha? Tinha, mas ele escolheu se conectar com as trevas. Ele escolheu se conectar enquanto vivia com as trevas, com as coisas do mal. O cara que é o estuprador, ele tem centelha? Tem, mas ele escolheu se conectar com os desejos do corpo dele. Os desejos da alma dele. Eu tenho centelha? Tenho. E eu tomei uma decisão de me conectar com o meu espírito, saber o que era meu espírito. Você te perguntou o que é o seu espírito, Ju? Corpo a gente sabe, a alma a gente sabe, né? E o espírito? O que é o nosso espírito? E aí que caiu a minha ficha. Que existia algo divino em mim. E o que a minha centelha me ensinou? E depois eu já falei para vocês isso, que a minha centelha me dá o feedback, me ensina, e eu fico assim... Fico de boca aberta. Não é possível que as coisas são assim. E aí, quando eu vejo, aparece um cientista, um camarada que eu nunca ouvi falar, que recebeu a mesma revelação, ou uma pessoa espiritualizada que recebeu a mesma informação e que escreveu um livro famoso, ou fez uma tese famosa, ou sei lá o que famoso, e aí aquilo vem para mim e aquilo valida o que a minha centelha me ensinou. Esses tempos aconteceu isso, né? Uma questão atrás sobre o duplo quântico, né? Sim. Então a minha centelha, ela me ensinou as coisas. Ela me ensinou o que era espiritualidade. E o que era amorosidade. O que era... porque, como a Ju falou, o nível de frequência do nosso eu superior é a misericórdia, é o amor. É a transcendência, é a unidade com Deus. Esse é o nível de frequência. Mas imagina assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu tenho um corpo biológico. Imagina eu receber essa energia 100%. Meu corpo não aguenta. É muita energia. Então, o que eu entendi? Que a minha centelha, ela já era centelha antes de eu nascer. Já. E que havia um propósito de eu nascer.
Então, o que aconteceu? Eu não sei explicar isso aí, gente, mas eu vou falar uma historinha pra gente poder entender, né? Que houve um acordo, né, com Deus, da família que eu ia nascer. E aí, papai e mamãe, ó, né, fizeram o meu corpinho. E tá na Bíblia isso, Jesus falou assim, preparaste um corpo para mim. Tá lá em Mateus isso, ele falando. E eu entendo que Deus preparou um corpo para mim, né? Mas ele preparou um corpo para o meu ego, para meus sentidos. Não, ele preparou um corpo para que a minha centelha tivesse uma experiência na Terra. Olha que coisa mais linda. Vamos falar de novo? O meu pai e minha mãe prepararam o meu corpo para que a minha centelha pudesse ter uma experiência na Terra. Então eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. Lindo! Isso muda tudo, Sil. Tudo. Muda tudo. Às vezes eu pego meu carro, Ju, quando eu começo a me desconectar, começo a ficar muito louca com meus problemas, com minhas coisas, porque tudo eu faço sozinha, então tem dias assim que é pesado, muita coisa, né? E às vezes eu pego, essa é uma das formas que eu tenho de relaxar. Eu pego meu carro, coloco uma música que eu gosto no meu carro, que são umas músicas de meditação, só que são as músicas de poder, sabe? E aí eu coloco aquela música, sabe? E eu começo a dirigir, falar pra mim mesmo. Parece uma louca, ainda bem que ninguém tá dentro do carro, né? Às vezes a Aurora vai junto, a minha cachorra, ela fica me olhando, né? Eu começo a dizer assim, ó. Eu não sou Silvana. Eu estou Silvana. Eu estou Silvana. Só estou. Volta pro propósito. E eu começo a trabalhar comigo. Porque eu não sou Silvana. Quando esse corpo sair de cena, que um dia vai sair, porque desse mundo ninguém sai vivo, né? Então, quando esse corpo sair de cena, eu volto a ser consciência. Eu volto a ser o que eu era antes, e isso volta para minha centelha, pro meu eu superior, cola de novo. Então, gente, assim, é muito louco você começar a pensar dessa forma. E aí quando você diz assim, Sil, mas que poder é esse que a centelha te dá? É um poder absurdo, porque antes tu tinha só uma percepção do que tu vê. Material. E com a centelha você vê além. Você vê a intenção daquilo que você tá naquela situação. Você ouve mais, você ouve as coisas do jeito que elas são. Você sabe escolher as melhores coisas para sua vida. E com a conexão com a centelha, as coisas, quando você sabe escolher, você não erra, você vai direto ao ponto. E você sabe o que tem que fazer para conquistar aquilo, e se torna tudo muito fácil. As coisas começam a vir para você. A sua vibração... Eu tô num calorão aqui, gente, vocês não acreditam. Tô com ventilador e quanto mais eu falo, mais eu esquento. As coisas começam a vir para você. E como você tá numa frequência mais alta, o que vem é bom. E o que não presta começa a sair da tua história, começa a sair da sua vida. Quando eu comecei a minha conexão com a centelha divina, eu estava tudo destruído ainda. Estava tudo podre ainda, não tinha nada se organizado na minha história, financeiro, sentimental, familiar, saúde, tudo. E na semana que eu fiz a minha conexão com a minha centelha, o que é conexão, gente? Eu pulei no colo dela, vem cá, vamos ser uma só. Eu trabalho com meditações da centelha. Agora no curso que eu e a Juliana vamos fazer, nós vamos ter essa vivência no curso, tá? De fazer essa conexão com a centelha divina. Depois nós vamos falar mais sobre o curso. E quando aconteceu isso, gente, é como assim, ó, eu trabalhava que nem uma louca, com gente que não tinha dinheiro, então eu sempre tinha que ficar dando desconto, e trabalhava muito, e de repente começou os ricos vir pro meu salão. E eu podia cobrar o quanto eu quisesse, eles pagavam. Então eu comecei a ganhar mais, e comecei a trabalhar menos. Fugindo do que a maioria acredita. Como assim? Trabalhar isso, comecei menos, a trabalhar menos, ganhar mais. né? E comecei a ganhar mais. E à vista. E aí eu comecei a pagar conta, né? Comecei a pagar tudo. E se eu queria uma coisa, a coisa vinha.
Se eu queria qualquer coisa, Ju, que eu quisesse naquela época, vinha para mim, até hoje. Vinha com facilidade. Só que hoje eu já me acostumei com isso. Naquela época era tão surreal aquilo que parecia mágica. E aí começou a minha história funcionar. E nessa época, quando eu já estava nesse ponto, pessoas já me procuravam no YouTube para eu conversar no WhatsApp. E foi aí que começou a mentoria. Porque algumas pessoas começaram a me perguntar assim, Sil, quanto é que você cobra para mentorear a respeito da centelha divina? E eu nem sabia que podia cobrar. E o que eu fiz aí? Para você ver como muda toda a situação. O que eu fiz? Eu fui buscar entender o que era aquele renovo que estava acontecendo também na minha vida financeira, né? Profissional. E eu fui intuída a fazer alguns cursos. Aí eu fiz um curso básico de Theta Healing e fiz um curso de Reiki. E a partir daí, desses 2 cursos, que não tinha nada a ver com a mentoria que eu ia fazer, mas pelo menos eu tinha um diploma, eu comecei a mentorear as pessoas. E por incrível que pareça, eu ensinava elas a fazer o que eu tinha feito, da maneira que eu tinha feito. Comecei a gravar meditações para que eles se conectavam com a centelha deles e mudavam a vida. E eu comecei a entender que isso é para todos que querem, sabe? Isso e vidas mesmo, e vidas e vidas e vidas transformadas. Hoje eu tenho mais, a última vez que eu contei eu tinha 500 alunos. Eu tenho mais de 500 que lindo. alunos. Meu Deus, que coisa mais linda. E olha o trabalho, assim, que lindo. Isso, foi um trabalho assim. E outra, Ju, eu trabalho com amor. Gente, é que nem namorar. Eu sei quando namora, você fica bem feliz porque tá namorando. Eu trabalho com amor. Porque é uma delícia. Cada cliente minha que consegue fazer essa conexão com a centelha. Caraca, gente, vocês não têm noção da minha alegria. É o meu presente, é como se fosse mais uma joia que eu ganhei, sabe? Que tá na minha história. E eu não sei fazer outra coisa. Eu sei ensinar você a cocriar através da sua conexão com a sua centelha. Eu sei ensinar você a perdoar, sei ensinar você a mudar a sua vida através da sua centelha divina. Como a Ju falou, é a minha expertise. Não tem como eu dizer que não é. Porque o foco principal do meu trabalho é fazer a sua conexão. Porque quando faz, gente, a conexão é mais um mês que elas ficam comigo, porque elas não precisam mais de mim. Não Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que fez a conexão com a centelha divina dela. E eu amo demais essa mentorada. E eu sei que ela vai sair da mentoria. Por quê? Porque ela não precisa mais de mim. Não tem nada que eu fale mais para ela que acrescenta. Tudo que ela já estudou, tudo que ela aprendeu, cai as fichas todas de uma vez só. É um despertar, é um acordar. É como se você estivesse dormindo a vida inteira e de repente você descobre que algo divino em você está conectado ao todo. E está conectado a você. E que é você. Maravilhoso, Sil. É você, você espiritualmente, da maneira que Deus espiritualmente. Eu tô apaixonada. Agora hoje vai ser difícil. E olha só, todos nós temos a centelha. Falando aqui de uma forma, o pessoal está falando aqui de depoimento, quem te conhece, Sil, uma coisa linda. Gente, falando... Eu não tenho acesso aos comentários aqui. Falando de puro coração. Tem sim, acho que deve estar bugado. O meu estava esses dias também. Estou no meu quarto dia de 108 motivos para ser grata. Aqui. Que linda. A Sabri está no quarto dia de 108 motivos para ser grata do Grabovoi. Gente, foi a live que a gente fez no YouTube e é o pessoal do grupo. São os lindos do nosso grupo. Sejam bem-vindos, meus queridos. Olha só, gente. A Sil falando assim, meu coração também, ele pula aqui, porque... quando vocês entenderem isso que a gente está falando, vocês vão mudar. Não é que vocês não vão precisar mais da gente, não vai precisar mais de ninguém. Na verdade, você não veio para essa realidade de vida precisando de nada. O que aconteceu? Não, tá tudo aqui dentro. Tá tudo. Eu ouvia sempre falar, eu fui buscar, Sil, na reprogramação da mente, na programação neurolinguística, estudei neurociência, sabe, com o pessoal dos Estados Unidos, lá com o pessoal que mais falava de ciência. Quando a minha vida se foi transformada totalmente, quando eu entendi
a minha conexão com a centelha. Aí fez assim, aí mudou. Sabe quando... É isso que a gente quer ensinar vocês. Vocês vão se conectar com você mesmo, encaixa. E nós não estamos querendo te ensinar, não, porque isso já está acionado em você. Já é apenas, nós vamos só te ensinar como você apertar o botão, porque você esqueceu, só isso. E quando a gente falar para você do botão, de como você aperta esse botão e se conecta, sinceramente, o que a Sil falou aqui, ai meu Deus, ai, hoje eu tô... Tá emotiva também? Sabe? Tô, porque, não sei, uma energia muito forte aqui. De repente você já está buscando tanta coisa, tantos livros, tantas palestras, tanto ensinamento, e você esqueceu do principal. Gastando dinheirão em curso. Hoje de tarde Sim. uma moça falou para mim que ela gastou R$ 1.800 num curso. Então, e eu, Sil, eu estudei e não tanto. mudou nada a vida dela. Eu estudava tanto, coisa de 4 horas. Eu tenho formação acadêmica, eu sou advogada, então é normal de advogado ler, né? Porque desde 13 anos de idade eu trabalho com meu pai em leitura, então assim, eu leio um livro 3, 4 dias, para mim é fácil isso, gente. Não é que eu sou super dotada, não. Eu já acostumei, então eu lia, eu estudava, e assim, entendi muitas teses científicas, foi maravilhoso, mas quando eu recebi uma orientação da centelha, em estudar sobre a centelha, que eu já tinha limpado meu campo de vibracional, de mágoa, né? Que eu carregava uma mágoa há 10 anos, foi isso que desconectou eu da centelha. Por mais que eu era pregadora, por mais que eu estava na religião ativa, eu era ativa, porque tudo que eu faço é com muita... Sou ativa, assim, com muita intensidade. Mas a minha mágoa aqui dentro, com uma pessoa muito próxima, muito sanguínea, me feriu. E eu passei 10 anos mergulhada nessa emoção negativa. E por isso que eu adquiri doença psicológica, doença no corpo, adquiri também uma depressão do tipo suicida. Por quê? Por mais que eu conhecesse a Bíblia, a minha emoção estava danificada. O que acontece com a maioria das pessoas? Estão vivendo com mágoa, presa no passado, com medo do dia do amanhã, com medo do futuro, o que vai ser amanhã. Então, essa ansiedade, Sil, foi onde caiu toda a ficha para mim. Essa ansiedade não faz... você enxergar a tua centelha está lá, olha, é por ali que porque você a pessoa está conectada com a terra, com as coisas da terra. É por isso que ela está conectada com a carne. É isso. Isso. E quando você se conecta com a centelha, ela vai te falar tudo. Tudo literalmente, com quem você vai, como você vai. Ju, é audível. Algumas pessoas têm isso, outras não. É muito sensível. Você está tão conectado que você vai saber quando a pessoa é verdade, quando é aquele caminho, quando é aquele emprego, quando você vai mudar, quando é aquele relacionamento, quando você dá. Por quê? Porque em você vibra amor, gratidão, alegria. E é a mesma frequência da sua centelha. Porque você... Gente, isso é muito sério que eu vou falar e presta atenção. Talvez você não vai entender agora, mas você vai entender em dado momento. Ou sim, vai entender. Você é uma porção de quem você realmente é. O seu estado físico agora é uma porção pequenina de quem você está. Eu não sou Juliana. Eu estou Juliana, vivendo uma experiência temporariamente humana. A Sil não é Silvana, ela está Silvana. Você que está aqui, quem que está aqui com a gente? Você, me diga aqui, você não é. Você não é você. Você está sendo você, o ser físico. Então, esse... O que a Ju está querendo dizer? É que a sua centelha já era antes desse corpo ser feito. Então, foi necessário esse corpo. Por quê? Porque não tem como a sua centelha habitar aqui na Terra, num mundo de terceira dimensão. Então, precisa de um corpo tridimensional. Então, o que acontece? Foi gerado um corpo para você e aí, ó, o sopro de vida entrou dentro desse corpo. Então, esse corpo é como se fosse um invólucro da sua centelha. E aí você escolhe se você vai se conectar com esse poder maravilhoso ou você vai se conectar com as suas emoções, com seus mimimi, com as suas mágoas, com as suas coisas, ou com a comida, ou com as coisas materiais. Você decide, o livre-arbítrio. Você decide. Ou você decide se empoderar literalmente, porque não tem nada. Ai, Ju, eu vou ficar arrogante, eu vou ficar uma pessoa... Não, você vai ficar muito mais amorosa. Os comentários subiram aqui, então, graças a Deus, bastante comentário, mas subiu. Alguém falou assim, eu me sinto mais amorosa. Ah, a Rosana é maravilhosa. Eu não sou o pessoal Rosana, falando aí. Eu mentorei mesmo. ela.
Ela fala, então, gente, assim, não, ao contrário, alguém falou que eu me sinto mais amorosa. Você fica tão amorosa, você fica tão Totalmente. compreensível, você se coloca no lugar do outro, você Hoje, fica muito mais respeitoso. hoje eu me sinto assim, totalmente conectada com o todo. E quando eu faço alguma coisa errada, Ju, eu faço sim, certo? Sim, Quando eu eu faço também alguma faço. coisa totalmente fora do contexto, que eu olho pra mim mesmo e falo, caraca, como é que você fez isso? E aí eu não tenho sossego enquanto eu não vou consertar aquela situação. Se tem que pedir perdão, se tem prejuízo, eu pago e o que tiver que consertar, conserta. Entende? Então é uma coisa que te muda, te transforma. Aquele que é bom vai ficar melhor ainda. Aquele que era justo vai ficar mais justo. Sabe? Aquele que era amoroso vai ficar mais amoroso. Aquele que era misericordioso vai ficar mais misericordioso. Mas aquele que era bravo vai ficar mais mole. Aquele que era E desonesto deixa, não vai aguentar ser desonesto, ele vai começar a praticar honestidade. Então só tem benefício. e deixa eu falar uma coisa, Sil, antes de. Eu quero que você fale um pouquinho mais para a gente falar do nosso encontro do Uno Cocriação. Para Tá. a turminha da Juliana. Quem é a turminha da Juliana? Que quer tudo base científica. A turminha da Juliana. Gente, é verdade. Eu era assim, eu falo hoje, porque hoje eu decidi me conectar com a minha energia, com a minha centelha, e deixar trabalhar todo o meu lado, que eu sempre tive, Sil, esse lado muito aflorado, né? Porém, algumas coisas me fizeram eu barrar isso Mas, e eu fui pro Jô, lado da ciência. às E foi vezes maravilhoso. o machucar da igreja, sabe? Às vezes o machucar do crente que te feriu, que te magoou ali dentro, nos afastam também, não só da igreja, como da presença de Deus. Isso aconteceu comigo, sabe? Eu senti assim, como se eu não fizesse parte daquilo mais, porque realmente não pareceu que eu fazia parte na hora que eu precisei. E eu fiquei sozinha. E aí, quando eu fiquei sozinha, eu descobri que eu não estava sozinha. Nunca, nunca. Né? E Então, é para isso, a continua. turminha aqui, isso, para a turminha da ciência, gente, o que eu vou falar para vocês aqui é muito profundo, mas eu vou dar o nome para quem quiser procurar, tá? Que é a turminha da Juliana, que vai no Google, que vai no YouTube. Tem um físico, ele é francês, ele é contemporâneo conosco, tá? O que é contemporâneo? Ele está vivo ainda, ele é francês, ele chama Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele tem uma tese comprovada e aceita pela bancada científica, já foi aceita, já foi comprovado isso, que tudo no universo está desdobrado. O que é isso, Ju? O que é isso? Tudo que existe no universo tem o seu duplo. Então, a centelha divina, o eu superior, até anos atrás, era coisas dos místicos, né, dos antigos, de 5.000 anos, de Hermes Trismegisto, mas eles eram homens poderosos, alquimistas, e a ciência voltou para esse lado. E esse homem, Jean-Pierre Garnier Mallet, esse francês, ele vai mudar a história do mundo por como foi Albert Einstein, com essa informação. Isso não é mais uma coisa mística, não é mais uma coisa espiritualista, isso é comprovado, isso, tudo no universo está desdobrado. Se tudo no universo está desdobrado, o que é isso? Tudo tem a sua parte matéria, que é nós aqui, ó, tocando, né? Matéria, tudo que você pega aqui, caneta, cadeira, cama, essa luz, celular, matéria, tudo tem o seu lado energia, o seu lado etéreo, como os físicos falam, né, como os cientistas falam, o seu lado espírito, como os espiritualistas e os místicos falam. Então, gente, essa informação, ela veio assim, blum, caiu na minha cabeça, eu falei, meu Deus, é isso? E aí eu fui por conta disso, por conta da ciência, comprovando, né, que essa informação, eu acho que vai demorar um pouco ainda para trazer para a sociedade, mas quando, mesmo assim, trazendo, o pessoal não acredita, duvida. Então, o que nós estamos fazendo aqui se nós somos seres espirituais? Escuta só. Escuta essa versão, depois você pensa nisso. Quando você se conecta, acorda do sono da indolência, que você não é essa pessoa que você está, que você é muito mais, que você é um ser espiritual, um ser poderoso, um ser que conhece tudo e todas as coisas, está aqui, uma porção sua física. O que você está fazendo aqui? Apenas experienciando o ser humano, se divertindo, para ser feliz, aprender a criar, porque nós estamos co-criando o tempo todo, tá bom? Nós estamos, Ju, eu quero aprender a co-criar. Você não vai aprender, você já co-cria. Mas como assim, Ju, minha vida tá ruim? Você co-cria tudo isso.
Mas isso é um outro assunto que dá para uma live de 1000 horas. E isso está tudo dentro do nosso encontro Uno Cocriação, que vai ser Já vou realizado falar sobre isso. no dia 11, e eu vou deixar a Sil falar disso. E preste atenção com todo carinho, gente, o que a gente está falando, por favor. Eu vou ler uma mensagem da Rosane, que ela é minha mentorada aqui. Ela diz assim, Sil, linda, você é a luz. E foi em um dos teus vídeos da centelha divina, me fez chorar, me fez jorrar luz de mim. Olha que aí eu lindo. pergunto, eu quero que você escreva aí. Você hoje ama mais ou menos Deus? Através da sua centelha divina. Escreve aí pra mim, Rosane. Porque eu amo mais Deus. Eu amo muito. Nossa, eu amo muito mais, muito mais. Agora eu vou falar sobre Uno Cocriação. Da onde surgiu esse nome Uno Cocriação? Porque eu entendi que eu sou una com Deus. Deus está em mim e eu estou no Pai. E que Ele é o Criador e eu sou o co-criador. Então, Uno Cocriação. Uno co-criador. Juntinho. Juntinho. É um nome junto e misturado. De dizer. Mas Uno cocriação, ele simplesmente revela meu eu. Revela toda a minha história. E hoje nós estamos fazendo um curso, gente. Eu e a Ju, nós resolvemos a pegar o meu curso, a minha mentoria, o curso da Ju, e nós unimos esses dois cursos, compactamos de uma forma e que nós vamos passar esse ensinamento para vocês de uma forma muito mais profunda, numa imersão de 2 dias. Esse curso, ele vai fazer com que você cure a sua alma de traumas, de emoções, de medos, de culpas, mude seu campo vibracional. Primeira fase do curso. Segunda fase do curso, conexão com a sua centelha divina. Desconexão com as coisas que não fazem bem para você e se conectar com a sua centelha divina. Uno-cocriação. E se tornar um co-criador. Nós vamos ensinar esses 3 passos para vocês, trabalhando com crenças limitantes. Nós vamos trabalhar com paradigmas, com as questões de espiritualidade, as questões de traumas, as questões de campo vibracional. Nós vamos trabalhar muitas coisas, meditações. Nesse curso que nós vamos fazer no dia 11 de dezembro, nós vamos passar um dia todo com vocês, ao vivo no Zoom, tá? É 100% online. Você pode participar desse evento. O que nós fizemos? Para que todos possam participar. A gente resolveu também fazer um valor simbólico. Porque se fosse juntar o meu curso e o curso da Ju, os dois, é R$ 449. Então dá o quê? Dá quase R$ 1.000 esse curso, juntando os dois. O que nós resolvemos fazer? Nós vamos passar 2 dias com vocês. Vai ser 7 dias de mudança e transformação. Então, é sempre no sábado. Dia 11 de dezembro é no sábado. Nós vamos passar um dia inteiro com vocês, fazer a primeira etapa do curso. Durante a semana, você vai praticar aquilo que nós ensinarmos no curso. Cada um dentro daquilo que vai buscar. E na outra semana, no outro sábado, dia 18, nós vamos estar de novo com vocês para tirar as dúvidas e deixar o resto das técnicas, as coisas todas na mão de vocês, para vocês mudarem e transformarem a vida. Seja financeira, sentimental, espiritual, familiar, todos os pilares da sua vida têm que ser abalados. Uno com Deus, uno co-criar, uno co-criação. É isso que eu quero trazer para vocês dentro desse curso. Então, eu e a Ju, a gente tomou essa decisão, a gente resolveu dar esse salto. E eu quero que vocês deem esse salto junto com a gente, certo? Na descrição dessa live, a Ju vai deixar o telefone, tá? Do nosso grupo de WhatsApp. Tem como deixar link? Tem na bio, eu vou deixar o link do grupo já. Deixa o número também aqui, tá? Para vocês entrarem lá. Quanto? A pergunta que não quer calar. Então é quanto esse curso? Já que o valor dele é quase R$ 1.000, quanto vocês vão fazer? Vocês não vão acreditar no que vão fazer agora. E eu quero que vocês, assim, ó, agradeçam a Deus por isso e indiquem esse curso para pessoas que vocês sabem que precisam e também vão fazer esse curso. De quase R$ 1.000, nós reduzimos para R$ 150 numa parcela única. Isso é inédito, é o único curso que vai ser
feito dessa forma. Então, se você está assistindo isso agora e você quer essa mudança, essa transformação na sua vida, vem com a gente. Vem com a gente, não procrastina, não espera, toma uma decisão, deixa de comprar uma coisa, porque R$ 150 é pouco dinheiro. Você gasta num restaurante, né, Ju? Tranquilamente, sem se preocupar. Deixa de fazer alguma coisa, se inscreve e participa desse curso com a gente, que vai ser dia 11 e dia 18 de dezembro. Mas olha só, são vagas limitadas. Eu não vou trabalhar com muitas pessoas, porque a gente quer dar atenção para vocês. Então, a gente vai fazer um grupo pequeno para que a gente possa trabalhar. Porque nesses 7 dias nós vamos estar mentoreando vocês pelo WhatsApp. Então, olha que legal. São 7 dias de trabalho com vocês. E são 7 dias de transformação de vida. Então, eu não posso fazer um grupo de 300, 1000 pessoas. Não posso. Porque eu vou dar atenção para vocês. Vou cuidar de vocês durante 7 dias. E a Ju também. Então, é um grupo pequeno. Corre e se inscreve. Deixa o telefone aqui, Ju, e a pessoa entra direto nos nossos telefones e pede para entrar no grupo, tá? Se não tiver como colocar o link. E põe o link na bio, por exemplo, dá para pôr o link na bio. Isso, no meu Instagram já tem o link na bio, tá, gente? Ah, perfeito também. Se for agora no seu já tá mais fácil então. Então, gente, nós vamos passar 9 dias, se o certo, né? São 7 dias dentro de um grupo fechado. Olha, só para explicar melhor. Dia 11 de dezembro vai ser o primeiro encontro ao vivo e online, o dia inteiro. A partir do dia 11 até o outro próximo sábado, dia 18, nós vamos estar dentro de um grupo fechado com vocês, tirando dúvida, mentoreando vocês. Dentro de um grupo do WhatsApp, tá bom? Aí a gente volta no outro sábado ao vivo, online, com todas as câmeras abertas no Zoom, né? Quando quem quiser falar, a gente vai abrir também para conversar e tirar dúvidas. E vocês vão estar com a gente. Então, assim, se você tá nessa live... Uma egrégora linda! Eu chego linda! Pode pensar. Eu também. Se você sentiu no seu coração, se o seu coração tá fazendo sentido para você, se o seu coração vibrou de estar com a gente, não pensa 2 vezes. Não pensa, não procrastina mais. Entra com a gente. Nós temos coisas incríveis que nós não podemos falar no Instagram, não podemos falar no YouTube, em nenhum lugar. Nós vamos falar somente para alunos, vão ser poucos, sim. Sabe, porque de repente vem um monte e a gente não consegue. É o conteúdo que eu trago, é o conteúdo profundo que eu trago da mentoria. Que é como a Ju fala, não é por exemplo, hoje eu trouxe um conteúdo aqui profundo, que muitas pessoas não entendem isso. E a gente vai trazer isso mais profundamente ainda. Levar vocês a esse entendimento pleno, que é esse entendimento pleno que vai transformar a vida de vocês. Então, gente, é isso. Né? Eu estou muito feliz por esse momento na minha vida, porque até hoje eu tinha mentoreado pessoas, já trabalhei em grupo com pessoas, mas é a primeira vez que eu vou fazer com mais gente. Então, por isso que eu não quero muita gente no grupo. Porque eu quero cuidar de vocês. Quero botar no colo e cuidar de vocês. Ah, que linda! E eu me sinto muito honrada em participar com a Silvana sobre isso, porque quando eu entendi a centelha divina foi onde foi a virada da minha vida, literalmente, gente. E, inclusive, todas as áreas, nós vamos falar no grupo fechado algumas coisas muito interessantes. Então, assim, você precisa tomar uma atitude, né? Brian Tracy, o Sil, ele tem uma frase que quem replicou essa frase que eu ouvi foi o Marcos Trombeta. Eu fiquei com raiva dele durante 1 mês. Ele falou assim, num vídeo, ele disse assim, ninguém está vindo te salvar. Aí bateu de frente com a minha religião, né? Com a minha religiosidade. Salvar, gente. Como assim ninguém tá vindo me salvar? Aquilo doeu. E quando dói, e é isso que eu tô... E quando dói é porque tá curando. Como assim? Na Meu verdade... Salvador tá vindo te salvar. Ele já veio. Ele já te deu sabedoria. Ele falou o seguinte, você vai fazer a obra maior do que eu fiz. E ele falou também... Ele falou, você é luz. E você é Deus. Ele falou para que você é uno com Deus. Ele falou, você é Deus. Até quando você vai esperar? Pode o que você quiser. Jesus falou tudo isso. Vai ler a Bíblia. Então ele já veio. Quem tinha que trazer a notícia já trouxe. Faz 2000 anos e você está batendo com a cabeça na parede com religião. Ao invés de entender as palavras de Jesus e colocar elas dentro do teu coração e praticar como verdade na sua vida. Desculpe ser sincera.
de falar dessa forma. Mas é isso, ele já veio, ninguém vai vir te salvar, já veio. E eu também não estou olhando Jesus como religião, estou vendo ele como um mensageiro de Deus, aquele que trouxe a verdade, aquele que trouxe a palavra. E hoje está aí os físicos quânticos falando a mesma coisa que ele fala. Tudo Vai que ele estudar falou. sobre colapso da função de onda. É a fé. E ele explicou o que é a fé. Ele explicou. Né? Entendeu? Então é isso, gente. Tá no link da minha bio, no link da bio da Silvana. Se você sentir de estar com a gente recebe vocês com muito carinho. Pra gente vai ser essa turma especial da Uno Cocriação, pra gente vai ser um divisor de águas, não somente para a turma, mas para nós também. Exatamente. Como profissionais, porque a gente vai trabalhar literalmente... Mais gente ao mesmo tempo, né? A centelha divina e te ensinar a co-criar coisas que você quer, porque co-criar você já está co-criando. Você é tão poderoso que nem imagina. Então, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o teu comportamento é que define os teus resultados. Então, nós precisamos mudar na raiz, nos pensamentos, nos sentimentos, nos seus comportamentos para mudar os resultados. E não se esqueça da frase de Brian Tracy. Ninguém está vindo te salvar, porque você já tem esse poder de salvar você, de salvar a sua vida. Tá bom, gente? Então, assim, e eu vou deixar as uma considerações finais, Sil. Tá. Vou deixar uma frase para você. Use como um mantra. Faça o que eu fiz para você poder entender isso. Olha para o espelho e fala com você. Diga para você assim, ó. Por exemplo, meu nome é Silvana, né? Então eu dizia para mim assim, ó, eu não sou Silvana, eu estou Silvana. Eu já era antes de ser. Não, já era antes de estar. Eu não sou Silvana, eu já era antes de estar. Anota essa frase. Entenda que você já era. Você já estava em Deus, você já fazia parte do todo. Antes de você se tornar Maria, Rosane, Pedro, Joaquim, enfim, Juliana, Silvana. Entendeu? Anota isso e diga para você, faça disso um mantra para você entender, para cair a tua ficha. Tá bom, meu bem? Ó, isso mesmo. Eu só tenho uma coisa para dizer hoje. Amei. Tô cheia de energia aqui, gente. Acho que eu vou fazer uma meditação de cocriação agora, para cocriar uma coisa bem linda, porque a energia tá lá. Eu ia falar isso agora. Eu falei, eu vou meditar daqui a pouco, porque a minha energia também tá boa. Gente, uma dica, nós falamos, só que pincelamos, foi rápido. Medita, que dessa forma você vai se conectar com uma forma mais fluida com a sua centelha divina, tá bom? Então, assim, Sil, gratidão infinita por você. Só uma coisinha que eu quero falar para vocês que estão aqui com a gente. Olha só, gente. Nós anunciamos hoje, tá, no YouTube, o curso, e estamos anunciando aqui no Instagram, no Instagram da Ju. E o nosso telefone não parou o dia inteiro. Então, corre e se inscreve. Eu nem conseguia fazer a minha mentoria direito hoje, tanta mensagem que estava vindo. Então, eu também. Se adianta. Que é dia 11. Eu aprendi uma frase uma vez, essa. Quem se adianta, governa. E é verdade. Perfeito, adorei. Vamos governar, então, vamos governar, gente. Vamos. Se adianta, a gente vai para o grupo e entra nesse grupo de curso que vai ser um curso maravilhoso. Uno Cocriação. Aprender a ser um Uno Cocriador. Tá bom? E é perfeito, isso. Sil. Eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço a Ju por essa oportunidade. Estou muito feliz hoje. Vou dormir mais feliz que eu já estava. Bora meditar e co-criar coisas boas. Gente, gratidão por vocês. Vocês quiserem vir, nós estamos esperando vocês de braços abertos. Vocês são maravilhosos, muito mais poderosos do que vocês acreditam ser. E quando vocês entenderem isso, nada vai parar. Vocês são imparáveis. Gratidão. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.